Todos os grupos considerados excluídos devem ter as mesmas oportunidades educacionais, sem nenhum tipo de discriminação. Só que, na prática, a minoria social continua sem acesso aos bens, direitos e oportunidades que as classes sociais mais privilegiadas têm. Mas isso aí é só um pequeno detalhe, né? A escola, aquela que deveria ser o grande espaço de inclusão, infelizmente não tem preparo para integrar os sujeitos diferentes, a não ser que eles se adaptem e não incomodem. Inclusão, mas só se não atrapalharem a rotina da maioria. Afinal, todos nós somos diferentes dos outros, e o conceito é respeitar essas diferenças principalmente na escola, desde que não questionem o que já está estabelecido. O mundo é feito de diferenças, mas vamos manter uma única forma de ensino, uma única forma de padrão de comportamento e uma única cultura dominante, porque diferente aqui quase sempre é sinônimo de errado. Melhor mesmo seria eliminar essas escalas comparativas, mas o que seria da sociedade sem um bom ranking para saber quem é melhor, quem manda, quem obedece, quem que se contenta? Ver o mundo só pela própria cultura é muito mais fácil. Etnocentrismo é isso. Tudo que não é igual a mim é exótico, estranho ou inferior desconsiderando os outros. Uma maravilha de pensamento limitado que garante que o diferente seja sempre analisado numa perspectiva inferior. Mas calma, tem o relativismo também, aquela ideia de que não existe verdade absoluta e que o que serve para um povo pode não servir para outro. Olha só isso, relativizar, onde já se viu isso? A diversidade brasileira, riquíssima, só falta aparecer nas escolas, nas lideranças, nas universidades, nos livros didáticos e, quem sabe, nos comerciais de televisão. Mas pelo menos a gente sabe que existe, né? Representação devem ser consideradas nas escolas. De acordo com Karl Marx, essas desigualdades são próprias da sociedade moderna. A burguesia, por exemplo, lutou pela liberdade até conquistá-la. E depois disso, virou a maior defensora da manutenção do status quo. Enquanto isso, os trabalhadores continuam na sua rotina de exploração, sustentando a estrutura com seu suor e recebendo migalhas em troca. As lutas de classe estão em todo lugar, inclusive na sala de aula. Constituição de 1988, liberdade garantida. Para quem? Eles garantiam direitos sim, mas o Brasil continua marcado pela desigualdade. Temos direitos civis, políticos e sociais, mas isso no papel, claro, porque na realidade esses direitos nem sempre são acessíveis a todos. Por isso as lutas de classe são evidenciadas nas relações de produção. Quando olhamos para a Constituição do Brasil e confrontamos seu conteúdo com a história e o cotidiano da população, entendemos. A promessa de liberdade e cidadania plena ainda não se concretizou para grande parte dos brasileiros. Direitos de cidadania, direitos civis, que é a liberdade individual, direito à vida, à propriedade e à igualdade perante a lei. Direitos políticos, participar dos exercícios do poder político, votar e ser votado. Direitos sociais, mínimo de bem-estar econômico e uma vida digna. No Brasil, temos esses direitos? O que existe é uma cidadania regulada, onde o acesso aos direitos varia conforme a classe social, a raça, o gênero e o território. A Constituição representa um avanço, mas ainda está longe de ser plenamente aplicada a todos. Escola como palco de dominação. Segundo Bourdieu, a escola produz uma estrutura de dominação, não é que novidade. O senso comum vira conhecimento legítimo. A cultura escolar é dominada pelos valores da burguesia. E os alunos das classes populares? Que se adaptem ou fiquem para trás. Como a violência se reproduz na escola? A violência se expressa de várias formas, física, simbólica e estrutural. Produtor, a própria escola é a classe dominante. Por quê? Porque o colonialismo empregou no Brasil formas de dominação. Ela sofre e também produz violência, reproduzindo desigualdade, miséria e exclusão. Mas é só um problema disciplinar, né? Na Lei 11.645, determina o ensino da cultura indígena em escolas públicas e privadas. Já a Lei de Cotas destina 50% das vagas para quem se autodeclarar de grupos historicamente excluídos. É uma política de ação afirmativa, dizem. Só que é uma medida temporária, como se o racismo também tivesse data para acabar. Historicamente eu sou preta, mas é temporário então? Eu vou mudar de cor? Porque o racismo definitivamente é permanente.
A escravidão acabou no papel, mas o abandono continuou e a falsa ideia de uma democracia racial seguiu viva até hoje, mesmo no sistema estruturalmente racista. Na Primeira República no Brasil, a população negra liberta não tiveram condições dignas. Então, consequentemente, as medidas de preconceito vão acontecer. Não existe a ideia de democracia racial. Existe um sistema racista no Brasil que se manifesta de forma velada. No período da colonização, os padres jesuítas queriam ensinar o cristianismo. Os colonizadores sabiam que era mais fácil de obter dominação sobre os indígenas. Até hoje, as escolas carregam resquícios desse projeto. Desmontar, apagar, silenciar. 42,8% se declaram brancos, 45,3% pardos, 10,6% pretos. São os mais pobres e recebem menos que os brancos e têm pouca representatividade na parcela mais rica da sociedade. Reconhecer a diferença é fundamental, mas o que vemos é uma negação contínua. Ninguém nasce preconceituoso, aprende com a escola, com a mídia, com a sociedade. Um racista acredita que é superior, e isso é um pensamento raso, mas altamente funcional para manter tudo como está. Os negros chegaram ao Brasil pelo brutal processo de escravatura. Alguém, para ser escravo, tem que ser considerado pelos dominantes como inferiores, ignorantes, para que possam ser mantidos os sistemas de dominação. A classe burguesa é aquela detentora de um patrimônio cultural que determina modo de falar, postura, comportamento. Assim como a burguesia, a classe trabalhadora também tem seu próprio patrimônio cultural, que por sua vez tem outras características. Como as escolas lidam com essas diferenças? Elas ignoram, uma vez que elas dão prioridade aos valores das classes dominantes. Só que a escola não deve ser um espaço de reprodução de preconceito, mas um espaço de autoestima, autonomia e conhecimento crítico. A escola, como produtora de conhecimento, deve tratar as diferenças com os educandos com a intenção de mostrar que ser diferente não é ser desigual. O educador deve perceber a realidade e questioná-la. Enquanto isso, seguimos com a ilusão de que todos têm as mesmas oportunidades, desde que não incomodem, não reivindiquem e agradeçam por estarem sendo incluídos.